Bom dia. Estamos todos por aqui. Tudo É? bem? Como é que foi o Fórum Brasil das Águas? Foi bom, foi um bom fórum, foi bem organizado, vários assuntos, bastante participação também dos estados e outros comitês. Cecília também está aqui, participou. Que Quem bom. mais está aqui que participou? Acho que só. Vai ser bem legal, sim. A gente pode fazer na próxima reunião um informe mais completo sobre as pautas que foram tratadas. Foi bem interessante. Legal. Que bom. Sim. Tava muito frio lá, Natália, porque chegou bem no friozinho no final da semana, né? Foi na quarta-feira, deu uma bela esfriada, veio uma chuvinha. Na sexta a gente saiu de lá, acho que estava 7 graus, se não me engano, estava bem frio. Gostoso, né? É. Essa semana já vai esquentar de novo, né? Isso. Então, olha lá, já está começando a gravar, então, bom dia a todos e agradeço aqui pela presença, participar mais dessa nova reunião do GT Crise Hídrica. Eu tenho um informe, mas depois um outro talvez a gente possa pôr para discutir no finalzinho da reunião. Eu entrei em contato com o pessoal da CETESB, através do nosso representante no Comitê de Bacia, para ver essa possibilidade de eles virem falar sobre o processo de licenciamento da usina, né, de Tupararanga. Eles responderam que, na verdade, o setor que faz análise da licitação ainda está analisando os documentos, então acharam que não era, nesse momento, não era o melhor momento para falar a respeito disso, porque eles estão sob análise. A Rosângela está aqui, depois ela pode falar. De qualquer forma, naquele documento que a gente publicou há um tempo atrás, que era aquela última... não é, como é que chama aquele Súmula negócio? técnica, André. Isso, súmula. Obrigado, Gomes. A palavra sumiu. Não tomei café ainda. Não, o súmula técnica foi o documento do Conselho Gestor da APA, e ali tinha uma série de questionamentos que a gente não tinha muita certeza se entrava ou não no processo de licitação do empreendimento. Então, eu estou trazendo como sugestão da gente oficializar a CETESB, aproveitar já oficializar o DAE também, que ficou de trazer a situação da outorga, e aproveitar também e já oficializar também o Ministério das Minas e Energia para saber que pé que está o processo licitatório da usina. Né? Então, acho que a gente pode pôr em discussão no final da pauta, mas eu quis trazer esse informe. Não sei se a Rosângela quer complementar o que eu falei sobre a CETESB. Rosângela, por favor. André, você quer que faça agora esse informe? Bom dia a todos, desculpe, antes de mais nada. Você quer que faça agora esse informe ou você acha melhor fazer quando você for falar a respeito do ofício? Você que sabe, Rosângela, se você preferir deixar para falar depois, na hora que a gente for falar do ofício. Tá bom. Antes de falar do ofício, se você puder, então, para a gente poder esclarecer como tudo isso ocorreu, por favor. Muito obrigada. Então, vamos... eu vou pedir, então, para a gente incluir essa questão do ofício no final da nossa reunião, se todo mundo concordar. Aparentemente, ninguém levantou nenhuma discordância, então a gente volta a essa discussão mais no final. E o próximo informe, que eu não sei se o pessoal da Secretaria também ia informar, nós temos colegiado na outra semana, né? Deixa eu ver, dia 23, não é isso? Semana que vem, André, sexta que vem, vai ser virtual. Virtual, dia 23, a gente vai aprovar os projetos que vão ser enviados para o FEIDO esse ano,
né? Tem algumas mudanças no nosso plano de investimentos, então seria interessante a presença de todos. Eu sei que nesse momento pode ser que muito prefeito esteja ocupado, né? Que já vai estar, que já começou a campanha eleitoral. Mas é por isso que a gente precisa que todo mundo compareça, até para a gente poder ter quórum para fazer essa discussão, que é muito importante. Tá? Vai ser virtual, até por causa dessas condições de eleição e tudo mais. Então, gostaria que quem aqui tem contato com os prefeitos pedir para eles comparecerem. Não é inauguração, então não vai ter nenhum problema com a Justiça Eleitoral. Ou indicar acho que pode indicar um representante, não pode, Natália? Sim, com procuração. Se... Aí tem que só a gente pede para enviar para a gente o documento com antecedência. Tá. Então, assim, quem tiver aqui contato com o prefeito, porque geralmente o prefeito não vem na reunião do GT Crise, mas quem tiver contato direto, pedir para os prefeitos pelo menos indicar alguém por procuração para que a gente tenha quórum suficiente para aprovar o projeto FEITO. Beleza? Secretaria tem algum informe? Gomes, por favor. Oi, André, bom dia a todos. André, só complementando essa sua fala sobre a procuração, mesmo cada um de nós aqui utilizando a nossa proximidade a alguns prefeitos, eu acho que seria talvez relevante que nós pudéssemos mandar um comunicado, porque às vezes os representantes até estão presentes, mas sem a procuração, né? E como é importante por conta da aprovação dos projetos, então acho que todo tipo de comunicado pode ser colaborativo para o momento. Era só isso, obrigado. Obrigado, Gomes. Vamos pedir, então, Natália, se for possível, mandar um e-mail para as prefeituras, principalmente, né? Indicando essa possibilidade. Perfeito. Tá? Apesar de que eu achar que a presença do prefeito na reunião do comitê não caracteriza nenhum tipo de campanha eleitoral, né? Infelizmente, gostaria que só a presença aqui fazia todos os prefeitos se elegerem, mas a gente sabe que não é verdade, né? Porque alguns até nem vêm aqui e se elegem, e outros vêm aqui e não se elegem, então não tem uma relação direta. Bom, mas de qualquer forma, vamos então... Vocês não têm algum informe, Natália, da Fundação? Nada? A princípio não, André. Aí só gostaria de colocar aqui na próxima reunião a gente faz um informe completo sobre o fórum. Tá bom. Tá bom? Combinado. Obrigado. Obrigado, você. Então vamos acompanhar, ver a situação da represa. Eu já estou aqui com o arquivo, deixa eu abrir. Espera aí. Desculpa, gente, um pouquinho só. Espera aí que eu abri o arquivo errado. Ah, não, abriu certo. Eu vou disponibilizar ele, espera um pouquinho. Estão vendo? Tá carregando. Foi, André, deu certo. Tá. Então aqui são os dados da última sexta-feira, né, dia 9 de agosto, da CBA. Então, o nível atual do reservatório está em 821,59 metros, que dá 71,82% do seu volume útil. A vazão afluente em agosto, a média foi 2,95,
O MLT de agosto é 6,99, então fechou agosto com 42% da média de longo termo, né? Pela média da vazão afluente no mês de agosto, né? Então nós estamos 71,82. Lembrando que a gente ainda está dentro do livre 2, dentro do nossa regra operativa. Então aqui é o dado de julho. Julho manteve mais ou menos constante, né? Foi de 821,87 para 821,73. E agosto, esse começo de agosto, a gente está também mantendo um pouco constante, mas com uma queda, que foi de 821,70 para 821,59. Né? Então, nós estamos ainda mantendo o reservatório mais ou menos constante, com uma queda, com uma tendência de queda, né? O que é esperado, né? Então, a vazão afluente de agosto ainda é 42% da MLT, mas há uma previsão aí de novas chuvas ainda no começo da próxima semana, né? Então, pode ser que a gente consiga manter esse reservatório mais tempo dentro dessa faixa aí do 821. Então, são aqui os dados de julho, né? Em julho, a gente fechou com 70% da MLT. Então, teve um período de chuva mais próximo do dia 10. E agora, como esse dado foi dado dia 9 choveu o dia inteiro. Então, provavelmente, a gente vai ter um aumento de volume ainda agora representado talvez no próximo relatório, né? Então aqui é julho e esse comecinho de agosto, né? Então, tá vendo que dia 9 não tem o dado aqui, porque esse relatório foi mandado dia 9 de manhã. Então, essa chuva que deu no final da semana passada, pelo menos aqui em Sorocaba, não sei se em Ibiúna também choveu tanto como aqui, ainda não está presente nesses dados, que pode ser que aumente um pouquinho a nossa porcentagem em relação ao MLT. Então, a vazão defluente agora está em 4,5, mais um 1,95 que vai... André? Eu ia falar. Eu não sei se ele caiu ou se o microfone desligou. Para mim, pareceu como se a internet estivesse fraca, porque foi bem devagarzinho ele sumindo. Oi, estou de volta. Voltou. Na verdade, acho que houve algum problema com a minha câmera, que de vez em quando ela dá uma desligada. André, o seu som, acho que foi o microfone para o computador de novo, se puder mudar. Pronto, melhorou? Foi, agora sim. Desculpa, onde que caiu? Foi nessa tela ou foi na tela anterior? Nessa tela você estava falando se havia chovido em Ibiúna ou não, que Sorocaba tinha chovido bem. Então, é porque do dia 9, sexta-feira passada, houve um volume de chuva razoável aqui na região de Sorocaba. Não sei se Ibiúna ou na região lá da represa choveu tanto quanto aqui, mas isso ainda não está sendo representado nesse gráfico, né? Então a gente está com essa lacuna que depois se virá na próxima reunião. Mas até dia 8, a vazão de saída estava 4,50, que é a vazão que sai pelo Rio Sorocaba, mais um 1,95 que vai para o site de Sorocaba, e enquanto que a vazão de entrada estava baixa, em torno de 1,5, 1,4, né? No dia anterior 3, então essa vazão de entrada estava variando, mas era uma vazão abaixo da média até o dia 8 de agosto. Agora provavelmente deu uma subida em função das chuvas que caíram aí no final de semana. Então aqui tem aquele gráfico já tradicional da média de longo termo mensal desde 2019, né? Agosto fechou com 42%,
mais ou menos semelhante ao que aconteceu nos últimos 4 anos, né? O último ano que teve bastante chuva em agosto foi 2019, né, que você está acima da média. Nos outros anos todos esteve abaixo, sendo que ela está um pouquinho abaixo do ano passado, mas acima do ano retrasado, né? Então, está mais ou menos regulando com um dos outros anos. A vazão de agosto. A vazão de julho fechou um pouco maior do que do ano passado e bem maior do que 22 e 21, que foi quando a gente teve a pior período aqui de estiagem no meio do ano, né? Sendo que essa aqui de agosto talvez aumente um pouquinho ainda, chegue mais de 50% em função dessas últimas chuvas. E aqui são as previsões para os acumulados de 3 dias. Lembre-se que esse acumulado de 3 dias estava relacionado com o dia 8, né? Então é o período do dia 9 até o dia 20. Uma parte dessa chuva já caiu, talvez até quase toda ela, no dia 8, no dia 9 e no comecinho do dia 10. Talvez ainda caia algum pouco de chuva mais aqui para frente. A gente sabe que vai ter uma segunda etapa da frente fria que vai chegar. André, seu som desligou de novo. Isso que está acontecendo com o meu computador. Talvez eu vou deixar a câmera desligada. Espera um pouquinho. Tá, aproveitando só que o som foi para o seu computador de novo. Isso mesmo, acho que a câmera fica ligando e desligando, e toda vez que vai, aí sai o som e liga na câmera. Eu preciso ver como é que está acontecendo com essa câmera, eu vou deixar ela desligada, tá? Tá bom. Onde que vocês perderam? Tá falando da chuva? Isso, foi bem rápido. Então, essa chuva toda aqui que está prevista do dia 9 até o dia 20, a maior parte dela já caiu no dia 9, né? Dia 9 para o dia 10. Então, a chuva que virá agora até o dia 20 ainda é de pouca quantidade, provavelmente um pouquinho quando vier a segunda frente dessa frente fria. Aparentemente, nessa semana virá de novo uma segunda frente que vai cair a temperatura de novo, mas com menos chuva. E é isso. Alguém tem alguma dúvida quanto aos dados ou o que eu apresentei aqui para a apresentação? Está aberta a palavra. Aparentemente ninguém tem nenhum. Cortou seu microfone de novo. Ai, meu Deus. Já voltou? Voltou com baixo. Voltou baixo aí? Isso. Está tendo algum conflito aqui. Eu acho que eu vou ter que desconectar minha câmera. Mas eu não vou mexer agora, porque senão vai dar mais problema. Vamos assim. Se precisar, eu ligo de novo. Então, o que eu estava falando é que a gente está mantendo o reservatório relativamente constante em termos de volume. Não tem baixado muito, também não tem subido muito, então ele está ficando próximo dos 821, esse outro mês anterior e esse começo de agosto. Então, julho e agosto está mantendo com uma leve tendência a reduzir o volume, né? A gente está vendo uma queda, talvez ela não se mostre tanto agora no começo de agosto em função dessas chuvas, mas mais para o final de agosto, provavelmente isso vai ficar mais claro, né? As previsões de chuva para esse ano começarem já logo no começo de outubro, então talvez a gente não tenha uma estiagem tão drástica como foi de anos anteriores. Laura, por favor. Oi, bom dia. Não, a minha dúvida é se alguém tem alguma informação sobre a qualidade da água aí, né? O Regis costumava falar como é que estava lá no Sorocaba, e para a gente ter uma noção, né, que essa estiagem, como é que está se portando o rio.
Estou vendo aqui se eles estão presentes. O SAI está presente, mas acho que é o Rodolfo que está aqui, né? O Rodolfo é da quantidade, não é da qualidade. Bom dia. Bom dia, Rodolfo. O Reginaldo não relatou, pelo menos por esses dias agora, nenhuma alteração significativa, não, tá? Laura, por favor. Caiu de novo, né? Não, tudo bem, então, se não tem essa informação, né? Vamos não. em frente. É porque tá dando certo, né? Por enquanto, se tivesse algum problema, a gente estava sabendo, né, Laura? Eu acho que, Isso. Por enquanto, está em ordem ainda. Mas a gente está sempre aqui de olho para ver se tem alguma situação. Teve um derrame de óleo industrial no Pirajibu, mas foi muito lá na cabeceira do Pirajibu, então até chegar no Sorocaba, provavelmente ele já diluiu ou foi ficando pelo caminho. Mas eu sei porque saiu no jornal, nas publicações aí desse derrame, mas foi bem lá em cima mesmo, bem na cabeceira do Pirajibu. Eu não sei nem exatamente qual é o volume, mas eu sei que a CETESB já está de olho, já está avaliando lá o efeito. Beleza? Tá ótimo, então, obrigada. Obrigado, Laura. Vamos aprovar a memória técnica e depois a gente fala do ofício, pode ser? Então vamos lá. A memória técnica da 78ª reunião, que foi no dia 15/7, a reunião do mês passado. Estava já disponível, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler, mas eu vou colocar em votação. Se alguém tem alguma pergunta, por favor, faça. Os contrários ou quem queira se abster, por favor, se manifeste. Deu para ouvir, gente, quando eu coloquei em votação? Porque eu vi que caiu de novo o meu microfone. Deu para ouvir só a parte que os contrários se manifestem. Só que seu microfone está desligado de novo. Agora, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu desliguei a minha câmera do computador para ver se resolve esse problema de cair o tempo inteiro. Depois eu vou ver se a câmera está com algum problema. Então, voltando aqui, aqueles favoráveis, então, fiquem como estão. Os contrários ou quem queira se abster, por favor, se manifeste. Bom, não havendo manifestação, vou dar como aprovada a memória técnica da 78ª reunião do GT Crise Hídrica. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os ofícios. A ideia que eu estou trazendo aqui para a gente discutir é a oficialização das nossas dúvidas para 3 órgãos, né? Os órgãos estaduais de controle, da EI-CETESB, e para o Ministério das Minas e Energia. A Rosângela pode complementar a questão com a CETESB. Rosângela, por favor, pode falar. Bom, na verdade, por causa da ausência, tive ciência da solicitação desse grupo pelo André. E nós fizemos contato com o gerente do setor de obras hidráulicas, onde são analisados esse tipo de atividade, para poder atender a solicitação do GT Crise.
E também, né, parece que a solicitação do Conselho Gestor permeou também a reunião, permeou também essa mesma solicitação do GT Crise. Qual foi o posicionamento da CETESB, do gerente? Esse processo de licenciamento ele está em análise. A súmula, tanto do Conselho Gestor, quanto a manifestação do GT Crise, que é a súmula técnica, do GT Crise e a súmula técnica do Conselho Gestor é a manifestação. Eu não sei se o nome está correto do documento. Mas ele foi em anexo à súmula técnica. Isso. Mas, mesmo assim, embora ele tenha sido anexo à súmula técnica, quando foi enviado de forma separada, ressaltando que o documento do Conselho Gestor, embora estivesse anexo, ele foi mandado separadamente. O gerente... Quando em contato com o gerente, foi enviado para ele teve ciência disso, e a pergunta foi: isso é o suficiente ou você acha melhor oficializar? Porque o que o conselho ele pontuou alguns assuntos que talvez caiba ou não dentro do licenciamento. O gerente se manifestou e disse: olha, é melhor, então, que se oficialize para que isso, e que deixe claro que gostaria de que isso fosse para o processo de licenciamento. Então, foi por isso que o ofício... existe a proposta hoje do André para que a CETESB seja oficializada, porque assim aquilo que foi não só foi extraoficialmente para o gerente, mas também é possível, por meio do ofício, solicitar que isso faça parte do processo de licenciamento, já que o processo está em análise. Eu acho que não sei, André, como você quer verificar isso junto ao GT Crise. No Conselho Gestor, você já fez esse informe, certo? Sim. Então, hoje, no GT Crise, eu não sei como que é o melhor encaminhamento, porque do Conselho Gestor foi aceita essa proposta? Foi. No Conselho Gestor foi, mas o Gomes pode falar. Gomes, por favor. Olá, bom dia mais uma vez a todos. Sim, foi sim. A informação é que, assim, quando o André trouxe o informe, nós tomamos conhecimento da proposta, tomar conhecimento, na verdade, e o Conselho Gestor deliberou que os encaminhamentos do ofício sejam feitos pelo André através do GT Crise, já que a súmula técnica tem a manifestação como anexo, para não ter dois fóruns tratando do mesmo assunto, gerando volume. Então, a condução do encaminhamento será feito através da coordenação do GT Crise, através do professor André, e assim como ele também faz parte do nosso Conselho Gestor, conforme as atualizações forem acontecendo, a gente vai passando informe para o Conselho Gestor, ok? Rosângela, pode falar. Por favor, André, se atender a esse grupo, o envio, o ofício, para que ele não vá para o correio, passe por todo o trâmite, ele pode ir internamente. Falei com o gerente aqui de Sorocaba, isso seria encaminhado internamente, né, por malote, como a gente fala, para a sede, direto para o departamento. Tá. Então, o que eu vou... A ideia, deixa eu só esclarecer a todos, é oficializar 3 entidades, né, 3 órgãos. O DAEE, que depois eu vejo
com a Carol, quem é o responsável, eu não sei quem é o atual chefe do DAE aqui na região do Sorocaba Médio Tietê, né, do Médio Tietê, na bacia do Médio Tietê, eu não sei o nome. Então, eu vou ver com a Carol quem é o nome do DAE do Médio Tietê. Eu peço para a Rosângela o nome da pessoa que está analisando o processo junto à CETESB, é a diretoria que está analisando o processo, e vou enviar para aquela pessoa que cuida das licitações lá do Ministério das Minas e Energia, que a gente já entrou em contato uma vez. Vão ser 3 ofícios separados, porque cada um é um assunto diferente. No caso do DAE, é pedir informações sobre o andamento da outorga, que era um processo que eles já tinham começado. Não sei se eles pretendem terminar isso ainda nesse período ou mais tarde. O Arley está aqui, ele pode até esclarecer. Na CETESB, encaminhar as sugestões e as dúvidas do Conselho Gestor, que foi apensado na nossa ata lá, justamente para deixar claro quais são as preocupações e pedir para eles uma manifestação sobre se aquelas preocupações serão parte da licenciamento ou não. E no Ministério das Minas e Energia perguntar qual é a situação do processo de licitação da usina de Tupararanga, que estava lá no Ministério para ser discutido se ia ser feito agora ou mais tarde, ou como ia ser feito. Passar a palavra para a Arley, que está aqui do DAE, para ele poder já falar. Arley, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, sobre a questão do chefe responsável, eu estou responsável pela unidade de Sorocaba, mas nós temos, por hierarquia, o chefe representante a quem o comitê deve se dirigir é o Felipe Bobê, lá de Piracicaba. Tá. Agora, com relação ao processo, o DAE está ainda na elaboração do parecer técnico. As questões técnicas socioambientais já analisamos aqui no que nos cabe à unidade de Sorocaba, mas o assunto ainda está sendo verificado as questões que foram apresentadas na súmula, né, ou a manifestação ali apresentada, discutidos entre os grupos de crise, a APA, em relação ao assunto da APA de Pararanga. Então, ainda creio que logo chegaremos a uma definição, mas ainda está em processo de elaboração do parecer em sua fase final. É o que eu tenho para dizer aqui no momento. Obrigado, Arley, pelo esclarecimento. Mas eu acho que, assim, não sei se todos concordam, mas mesmo o Arley trazendo aqui para nós o esclarecimento, eu acho que seria interessante a gente oficializar mesmo da EE. Pelo menos isso fica no processo como a necessidade de, assim que tiver resolvido, eles trazerem para cá para a gente discutir. O que vocês acham? Ou acho que não precisa oficializar o DAE nesse momento, afinal de contas o Arley trouxe aqui o pé que está na situação. Eu acho que vale a pena oficializar para os dois, constar do processo dos dois, né? Que nem a Rosângela falou. Fica tudo já registrado, independente porque a gente recebe a informação informal, né? Eu acho que seria interessante ser formalizado. Gomes, por favor. André, sobre o DAE e a CETESB, eu acompanho a fala da Laura, eu acho que é importante, só para a gente deixar registrado, né, formalizado. O que eu gostaria de complementar, não sei se poderia falar agora, é sobre o ofício de encaminhamento ao Ministério de Minas e Energia, né? Pode falar. Eu não sei se neste ofício, se depois a gente pensando calmamente, nós poderíamos talvez indicar algumas eventuais preocupações que nós entendemos ser relevantes constar no processo, lá no termo de referência. Não sei se você lembra na nossa primeira reunião, acho que foi a Cristina, acho que é o nome dela, que ela falou que ela não estava nem construindo isso, mas que eventuais preocupações poderiam ser encaminhadas a ela para que, então, ela analisasse se as nossas preocupações deveriam ou não constar nesse termo de referência, né? Então, talvez seja oportuno que isso possa aproveitar o momento do ofício e já encaminhar, eventualmente, esses apontamentos aí. É isso, obrigado. Ok. Eu acho que é interessante, Gomes. A minha sugestão
é que a gente faça uma primeira redação e distribua via o grupo do WhatsApp nosso, para que todo mundo possa dar palpite e acrescentar ou tirar coisa, ou verificar como é que está feita a redação, para depois a gente enviar, porque daí envia via comitê mesmo, diretamente para os interessados, né? A gente já pega direitinho o nome do Felipe, lá daí de Piracicaba, a Rosângela já passa para a gente o nome de quem é da diretoria, né? E o Deia, a gente não... Deixa eu só responder aqui uma dúvida da Ideia. Ideia, a gente não sabe se precisa ser antes ou depois, né? Na verdade, eu acho que são processos concomitantes, porque não dá para ficar esperando a concessão para poder fazer o licenciamento. Até porque, independente de quem assumir, o licenciamento vai ter que existir de qualquer jeito, né? Não sei se a Rosângela tem alguma fala a respeito disso. Rosângela, por favor. Não, André, sobre isso eu não tenho. Se eu tiver que informar algo sobre isso, eu tenho sempre que perguntar ao responsável que está com o processo, porque como o gerente informou, ele está em análise, eu não sei o que ele está seguindo. Ok. Mas, assim, do meu ponto de vista, a menos que exista algum tipo de determinação que eu desconheço, no meu ponto de vista, são processos que ocorrem ao mesmo tempo, viu, Ideia? Não é um depois outro. Porque a concessão vai definir quem vai ficar responsável pelo empreendimento, mas a licitação do empreendimento não depende de quem será o responsável, né? Então, eu acho que são processos concomitantes. Esclarecido, Ideia? Então tá. André, por favor, o ofício, você, só para ficar claro, se ele passar por aqui, a gente consegue acompanhar. Se ele não passar por aqui, eu tenho que saber quando foi enviado, para eu poder depois dar um retorno para o grupo. Não, mas a ideia, Rosângela, é que a gente faça a redação, distribua no WhatsApp para todo mundo ter uma ideia do que está sendo feito e sugerir alguma mudança ou complementação. E daí, na hora que for enviar, eu já aviso também no grupo que está sendo enviado. Tá? A ideia é enviar antes da próxima reunião nossa aqui, que está pré-agendada. Deixa eu só ver aqui o dia. Dia 9 de setembro. 9 de setembro, que é uma segunda-feira. Então, a ideia é enviar entre hoje, que é dia 12, e dia 9 de setembro, mas antes disso passar pelo grupo, para o grupo poder sugerir. Isso eu entendi, André. A dúvida é o operacional do envio. Tá. O envio será feito pelo correio para passar ou pode ser feito internamente para que a gente... que fica mais fácil para ele. Eu acho que pode ser feito internamente, Rosângela. Eu preciso ver com o pessoal da Secretaria Executiva como é que eles... que quem vai enviar é a Secretaria Executiva, mas como estão no mesmo prédio aí, eu acho que é mais fácil fazer um protocolo e já mandar diretamente, né? Tá bom. Tá? Aí eu informo a Júlia e a Natália o número do protocolo e eu acompanho esse protocolo até chegar. E depois informo as duas, informo a Júlia e a Natália sobre que a correspondência foi chegar, que a correspondência chegou e será, né, os ofícios serão avaliados. A minha sugestão, assim, da EE e CETESB que estão aqui do lado, a gente protocola e no Ministério das Minas e Energia a gente manda por e-mail e depois manda em papel também, para ficar em garantia. Pode ser assim, gente? O encaminhamento está adequado? Não vou redigir a carta agora, como essa ideia dos ofícios vieram acontecer essa semana, não deu tempo. Essa semana não, né? No final da semana passada, não deu tempo ainda de redigir os ofícios, mas eu vou fazer isso essa semana, mais tardar na próxima, e já passo para vocês.
André, acho que era melhor só deixar claro que é ofício, a gente está falando de ofício e papel na CETESB, porque esse processo ele ainda é físico, é só por isso. Tá bom. Podemos fazer desse jeito, gente? Alguém tem algum outro sugestão de encaminhamento? Aparentemente não. Acho que ninguém tem outra sugestão de encaminhamento, então o encaminhamento vai ser esse. Eu vou sintetizar aqui. Eu vou fazer uma redação inicial dos 3 ofícios. Vou jogar no grupo de WhatsApp para as pessoas poderem sugerir ou fazer correções ou o que for. E depois que fizer uma rodada por WhatsApp, a gente faz o envio. No caso do DAE e da CETESB, a gente protocola em papel já lá no prédio das águas, e no caso do Ministério da Minas e Energia, a gente manda por e-mail, mas manda também em papel para garantir que vai chegar. Nilceia, por favor. Gente, bom dia a todos. É só uma observação, o encaminhamento desses ofícios em papel, o governo federal, a minha experiência lá como CRHI, eles não estão recebendo mais esse tipo de correspondência e algumas outras correspondências em papel. Tá sendo feito tudo via sistema. Sei, né? A gente troca muito ofícios com a Ana, enfim, por conta do Progestão, Procomitês, etc. Então, imagino eu que Minas Energia esteja também, tenha também um sistema para protocolar ofícios. Tá. E da mesma forma que, imagino aí que, daí eu não tenho conhecimento, mas CETESB eu sei que também tem um sistema para se protocolar ofícios, tá? Dá mais agilidade ao processo, tá, inclusive. Mas, enfim, é só uma observação aí, um lembrete. O problema, Denilson, é que no processo da CETESB ele está em papel ainda, então o ideal é a gente mandar em papel mesmo, no caso da CETESB, especialmente. O DAE talvez a gente mande protocolar via sistema, e no Ministério das Minas e Energia, eu acho que eles recebem via SEI. Eu, como sou funcionário público federal, eu tenho acesso ao SEI. Eu vou verificar se eu posso enviar via SEI, né? Que é o nosso sistema do governo federal de envio de documento. Mas eu vou ver se isso é possível e se eu posso fazer isso daqui da UFSCar, por exemplo. Sim, como CEMIL, eu também tenho acesso ao SEI. Agora a gente está tramitando várias comunicações aí também via SEI. Também, se for necessário, eu posso dar um apoio. Obrigado, Nilceia. Pediu a palavra aqui o Arley e a Rosângela. Acho que o Arley primeiro, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Não, a Rosângela depois o Arley. Rosângela, por favor. Não, é só para esclarecer essa dúvida que pode ter gerado uma dúvida. Não foi solicitado pela CETESB, pelo setor da CETESB, que seja enviado em papel, por favor. Ok. Eu posso falar? Pode falar, Arley. Para o DAE, primeiramente, pode ser via SEI ou também por e-mail. Tá bom. Então, documento físico não é tão... Já não estamos mais fazendo. Obrigado, Arley. Varia, mas primeiro SEI, depois até por e-mail a gente faz o protocolo. Obrigado. Eu não sei se a Fundação Agência tem acesso ao SEI. Acho que não, né? Não, André. Seria interessante vocês terem, né? Não sei como é que faz para poder ter acesso a isso, mas... Pode ser por e-mail, então. Nós já tentamos solicitar, eles falaram que não poderiam liberar para nós por uma certa limitação. Conversei também com as demais agências, FABAT, PCJ, eles também tiveram a mesma devolutiva, e eles, inclusive, ficaram de verificar, mas ainda não obtive retorno. Então, por enquanto, não temos acesso. Tá bom. Não, mas a gente consegue ouvir aqui a UFSCar ou via a CEMIL lá, a gente consegue enviar isso via SEI também para o Ministério das Minas e Energia. Tá? Então, a gente vai ver qual é o formato mais agilizado para poder enviar esses ofícios.
Lembrando que no caso da CETESB tem que ser em papel, porque o processo ainda está em papel. No caso do DAE e do Ministério das Minas e Energia, a gente vai ver qual que é o processo, qual que é a forma mais agilizada para fazer isso, que a gente consiga enviar essa documentação, esse ofício. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre o encaminhamento dessa última parte? Laura, por favor. Ah, não, a Laura saiu. Pareceu aqui que a Laura saiu, não que ela tinha dúvida. Então é isso, gente. Agradeço novamente a presença de vocês aqui. Acho que a gente está indo num caminho bom mesmo. Agora, esse período de final de julho, começo de agosto, que a gente teve uma estiagem um pouco mais severa, a gente está conseguindo manter o volume da represa. E agora, com esses ofícios, talvez a gente consiga algumas respostas mais diretas, principalmente no Ministério das Minas e Energia, que ainda é a minha principal preocupação, né? A CETESB e o DAE estão sempre presentes nas reuniões, então a gente consegue ter informação mais fácil, mas o Ministério ainda está difícil de a gente ter um acompanhamento mais direto. Mas vamos em frente que a gente vai conseguindo. Obrigado a todos pela presença, uma boa semana para todo mundo. Lá por quarta-feira vai dar uma esquentadinha, mas antes vai ficar mais frio. E todo mundo se cuide aí para não ficar doente. Boa semana para todo mundo.